Meu nome é Fer Campelo, eu sou professora de macramê, artista têxtil e empreendedora do ramo artesanal. E nessa videoaula eu vou te ajudar a precificar corretamente o seu trabalho. Muitas vezes, quando a gente começa a vender o nosso artesanato, nós não fazemos ideia de como precificar corretamente. A precificação errada faz com que não só o trabalho manual seja desvalorizado, como você tenha prejuízo. Você acaba literalmente pagando para trabalhar. A Euroroma sabe que muitas pessoas que começam a fazer artesanato sonham em um dia poder viver da sua arte, o que é um sonho totalmente possível. Nós queremos que o trabalho artesanal seja valorizado e que você, artista, receba corretamente pela sua arte. E eu quero começar esse vídeo te avisando que eu não tenho nenhum diploma. Eu não sou formada em finanças ou administração, mas eu tenho algo muito valioso que é a minha experiência. Já fazem mais de 4 anos que eu vivo apenas do macramê, essa é a minha única fonte de renda e eu quero ajudar outras artesãs, outras artistas a conquistarem esse sonho de viver da sua arte. Mas isso só é possível se você aprender a precificar corretamente o seu trabalho para que você realmente receba o valor justo e tenha dinheiro para reinvestir na sua empresa. Você nunca deve basear o valor do seu trabalho de acordo com o valor da outra artesã. E isso porque o valor de cada artista, cada artesã, vai depender, vai variar. E pode ser que ela tenha um custo muito menor para produzir aquele trabalho e você cobrando o mesmo valor esteja tendo prejuízo, tá? Então, para evitar que você passe por isso, é importante você entender o que compõe o valor do seu trabalho artesanal. Depois de errar muito e praticamente pagar para trabalhar, eu entendi que o valor do trabalho artesanal deve ser composto por esses 4 pilares. O primeiro deles, e eu acho que é um que muitas pessoas esquecem de incluir, é a sua hora de trabalho. Para produzir a sua peça artesanal, você está prestando um serviço e por isso você deve cobrar por cada hora trabalhada. E isso é muito importante para mostrar que o valor do seu trabalho não é igual ao da sua colega, porque a sua hora de trabalho pode custar mais ou menos que a dela. Para calcular a sua hora de trabalho, você precisa pensar como uma empresa, como uma empresária, tá? Você é uma funcionária dentro da sua empresa e por isso você merece receber um salário mensal. Ninguém vai trabalhar 8 horas por dia num CLT para não receber um salário no final do mês. Então, já que você trabalha dentro da sua empresa, você merece receber um salário no final do mês. Mas calma, que não necessariamente você comece a receber esse salário logo de início. Mas para calcular a sua hora de trabalho, você precisa estipular um salário ideal para o seu final do mês. Então vamos supor que você é CLT e quer migrar de profissão, mas você precisa manter o seu padrão de vida, você precisa continuar recebendo aquele valor X no mês para que seja possível trabalhar apenas com o artesanato, com a sua arte, tá? Então eu peguei aqui a minha colinha para a gente simular, tá? Isso aqui é apenas um exemplo, você vai fazer essas anotações aí na sua casa, trazendo para a sua realidade, tá? Mas então vamos lá, o que compõe a sua hora de trabalho? Em primeiro lugar, vamos definir o salário mensal que você almeja, que você deseja receber por trabalhar na sua empresa. Então aqui no meu exemplo eu vou colocar R$ 2.000. Pode ser mais, pode ser menos, isso é só um exemplo, tá? Então vamos lá. Minha hora de trabalho é composta por meu salário, R$ 2.000 por mês. E agora você precisa definir quantas horas você vai trabalhar por mês. Então, nesse caso, eu vou pegar o número de horas por dia que eu pretendo trabalhar, vezes o número de dias na semana que eu pretendo trabalhar, vezes o número de semanas que eu pretendo trabalhar no mês. Exemplificando, eu vou trabalhar 8 horas por dia, 5 dias na semana, ou seja, de segunda a sexta, e eu vou trabalhar todas as semanas do mês, 4 semanas, tá? Então você vai fazer essa conta, 8 vezes 5 vezes 4, que vai dar um total de 160 horas mensais. Então, para a gente calcular a hora de trabalho, você vai pegar o seu salário ideal, R$ 2.000,
e dividir pela quantidade de horas que você vai trabalhar no mês para receber esse salário. 2.000 dividido por 160 horas vai te dar uma hora de trabalho de R$ 12,50, tá? Então, esse é o valor da sua hora de trabalho, da sua mão de obra. Então, faça esse cálculo na sua casa para você saber qual o valor da sua hora de trabalho. Só com o valor da sua hora de trabalho definido é que a gente consegue precificar corretamente o trabalho artesanal. O segundo pilar para você precificar corretamente o seu trabalho é definir o seu custo fixo mensal. O que é isso? Seu custo fixo vai ser todas aquelas despesas que você vai precisar pagar no final do mês para existir a sua empresa, para existir o seu ateliê. Mesmo que seja um mês fraco de venda, não importa, você vai ter que pagar aquela conta no final do mês. Então, isso é um custo fixo. Então, vamos supor que você não tem um ateliê dentro de casa, que você alugue um espaço com outras artesãs, que você alugue um espaço colaborativo para poder fazer a sua arte. Você vai pagar um aluguel mensal para poder utilizar esse espaço. Isso é um custo fixo, não importa se você vendeu ou não, você vai ter que pagar no final do mês. Então, aqui no meu custo fixo, eu coloquei um valor simbólico, um exemplo, tá? Eu coloquei que você paga R$ 150 de aluguel para poder dividir um espaço do seu ateliê, tá? Então, isso é um custo fixo. Se você não tem esse aluguel, você não coloca nada, tá? Então, você não tem um aluguel. O que mais você vai precisar para que a sua empresa funcione? Você precisa de internet. E aí fica a seu critério se você quer incluir o custo da sua internet ou não na sua operação. Como eu acho que isso é um elemento fundamental, você não consegue vender sem internet, eu coloco a internet como um custo fixo. Então, eu vou colocar internet R$ 100. E aí vamos supor que você tenha um site para vendas, tá? Existem várias plataformas de site de venda, e-commerce, e vamos supor que você tenha um site. O site vai precisar ser pago todo mês. Então, eu coloquei aqui um valor de R$ 50, o meu custo mensal com o site. Então, pensa que durante o seu mês de trabalho, você vai precisar pedir os seus materiais pela internet, isso vai ter um custo de frete, ou então você vai ter que se deslocar da sua casa para ir aos armarinhos, aí você tem o custo do ônibus, ou então você tem o custo do Uber ou da gasolina, tá? Isso são custos que você vai ter todo mês, mas que podem variar. Então você vai colocar uma média, tá? Então, quantas vezes mais ou menos você costuma se deslocar para comprar os seus materiais ou para ir até os correios deixar a sua encomenda, ou quanto mais ou menos você gasta de frete pedindo reposição de material todos os meses, tá? Faz uma média, tá? Então, aqui no meu exemplo, eu gastei com logística, que seria o frete ou o meu deslocamento, eu coloquei um custo fixo de R$ 100 por mês. Então, agora eu vou somar todos esses custos, 150 de aluguel, R$ 100 de internet, 50 do site e 100 de logística. Vai me dar um total de custo fixo de R$ 400 por mês, tá? Então, esse é o custo para minha empresa existir. Vendendo ou não, eu tenho que conseguir R$ 400 por mês para ter o meu ateliê. Só que agora nós vamos dividir esses R$ 400 pela quantidade de horas que a gente vai trabalhar, ou seja, que essa empresa vai funcionar durante o mês. Então, eu vou dividir 400 por 160 horas e eu sei que eu tenho um custo operacional de R$ 2,50 por hora. Ou seja, cada hora que eu trabalho em uma peça ou em uma encomenda me custa R$ 2,50. E eu preciso incluir esse custo por hora no valor final da minha peça, tá? Agora, o terceiro pilar da precificação é o custo variável, ou seja, tudo aquilo que você vai gastar para fazer determinada peça. Então, a sua hora de trabalho e o seu custo fixo, eles não mudam, mas o custo variável vai depender da peça que você for fazer. Então, se você for fazer um chaveiro, o custo é menor do que um painel, uma cabeceira, uma cortina, enfim, uma peça muito grande, né? Então, cada peça tem um custo de material. E o grande erro é que muitas vezes, quando a gente está começando, a gente só pensa no custo do material e aí a gente cobra, sei lá, 3 vezes mais o custo que eu tive com o material,
Só que se você for desmembrar esse valor, a conta não fecha, tá? Então, o custo variável é aquilo que você vai gastar para fazer tal encomenda para sua cliente. Então, eu vou pegar, por exemplo, um painel de macramê parecido com esse daqui, tá? Um painel intermediário, de tamanho intermediário. Então, para fazer um painel como esse, eu vou precisar de um rolo de barbante espesso e eu vou colocar aqui o valor médio de R$ 30. Então, eu precisei de um rolo, eu gastei R$ 30. Além do rolo do espesso, o que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma base de madeira para fazer o painel. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu usei uma cavilha. Então, peguei a cavilha custou R$ 5. Eu vou colocar também nesse painel um pingente de pedra natural e esse pingente de pedra custa R$ 12. E aí, se você tiver colocado algo mais pedra, mais detalhe, inclua também nessa peça. Vamos supor que é uma bolsa, você gastou com fecho, gastou com a alça metálica, gastou com forro, gastou com a costureira para costurar o forro, tudo que você precisar gastar para fazer aquela peça específica, você precisa colocar na sua conta do custo variável, tá? O grande erro também é a artista achar que o custo variável é só o material, o fio, a madeira e um pingente, um fecho, uma alça. Não! E o custo da sua embalagem? Como que você vai entregar esse trabalho para sua cliente? Esse custo da embalagem precisa estar incluso aqui no seu custo variável. Então vamos supor que eu peguei essa encomenda e eu vou enviar esse painel via correio. Eu vou precisar colocar ele dentro de uma caixa. Pode ser que eu use uma caixa reciclada? Pode, mas aqui eu vou colocar no meu exemplo que eu comprei uma caixa especificamente para enviar esse painel para minha cliente. E a minha caixa custou R$ 5. Mas eu não só coloco ele na caixa de qualquer jeito, eu preciso embalar ele. No meu caso, eu embalo com papel craft. Então vamos supor que para embalar esse meu painel, eu consumi R$ 2 de papel craft. Isso vai depender muito, tá? Se você compra um rolo de papel craft, sai mais barato, e aí você coloca uma média de valor. Você não precisa colocar o valor exato. Aqui eu coloquei uma simulação de R$ 2 de papel craft para enrolar o meu painel. Mas eu não faço a embalagem dele só, o painel enrolado no craft dentro de uma caixa. Eu coloco a minha etiqueta que eu mando fazer personalizada, eu coloco lacinho, eu coloco florzinha, eu coloco um flyer que eu imprimo informativo contando como que cuida dessa peça. Tudo isso tem custo. Então, se você for colocar o seu cartão de visita, tem custo. E aí, como tudo isso geralmente a gente compra em grande quantidade, vai ter que fracionar, eu calculo mais ou menos uma média. Então, eu coloco aqui enfeites, que nos meus enfeites está incluso a tag, a etiqueta, a florzinha, o cartão e tudo que eu uso para enfeitar a embalagem. Eu coloquei aqui que eu gasto uma média de R$ 6 para enfeitar essa embalagem. Então, olha como já muda a conta dos custos variáveis para fazer esse painel. Então, eu vou somar todos esses custos e o resultado vai ser R$ 60. Então, só para essa peça existir, só para eu fazer ela, de material eu gastei R$ 60. Então, eu já tenho o valor da minha hora de trabalho, o custo operacional por hora e eu tenho o custo variável para fazer esse painel intermediário. E agora eu preciso utilizar o quarto pilar da precificação do artesanato, que é o pilar mais importante e que quase ninguém utiliza quando está começando a vender suas peças, que é o lucro. Gente, o lucro é muito importante para você conseguir viver do seu artesanato, viver da sua arte. Sem lucro, você não consegue reinvestir em você ou reinvestir na sua empresa. Você não consegue viajar, tirar férias, ficar doente, se afastar do trabalho, tá? O lucro é a sua reserva para você poder usar de forma emergencial, para fazer um investimento, para participar de uma feira, para comprar um produto novo para testar, para fazer um curso profissionalizante, para reinvestir na sua loja, comprar um material novo e também para comprar aqueles utensílios que são fundamentais para você viver do artesanato. Por exemplo, até agora nós não calculamos o custo da tesoura, daquela cola que você usa para fazer acabamento, do pente, da rasqueadeira, da lâmpada da sua casa que pode queimar. A gente não colocou esses custos. Por quê? O seu lucro é quem vai cobrir esses custos, porque são geralmente acessórios e ferramentas fundamentais para existir o seu ateliê, mas que você não precisa ficar repondo sempre. Mas você precisa de uma reserva para quando você precisar comprar uma tesoura nova,
você pegar o dinheiro da sua empresa e não o dinheiro do seu bolso, tá? Então, o lucro é de extrema importância e não tenha medo de lucrar com o seu artesanato. Eu sei que muitas vezes a gente ama tanto o que a gente faz que a gente não quer lucrar, né? Não quer tirar vantagem em cima do cliente. Só que lucrar em cima do seu trabalho não é tirar vantagem. É fundamental para que a sua empresa exista e que você possa realmente se dedicar 100% a este ofício. Como eu disse no início do vídeo, nós temos que pensar como empresa, como empreendedores. Então, eu tenho uma empresa, eu amo o que eu faço por amor, eu me dedico ao máximo, eu gosto da minha cliente feliz, mas eu sou uma empresa e uma empresa precisa cuidar das suas finanças. Então, você nunca pode esquecer esse detalhe. Não é porque você vai colocar o lucro em cima do seu trabalho que você vai deixar de fazer ele por amor. Você precisa receber corretamente, você precisa ter lucro para poder viver o seu sonho, tá? Então não tenha medo de colocar o lucro. Ufa! Dito isso, vamos lá. Como que eu vou calcular o lucro então, Fernanda? Então, para definir a margem de lucro da sua peça, nós precisamos saber quantas horas mais ou menos ela levou para a gente definir o custo dela até aqui. Eu vou colocar aqui como exemplo que para fazer um painel médio, né, que a gente vinha usando como simulação, eu levei 5 horas de trabalho. Tá? Então, eu trabalhei efetivamente no painel 5 horas. Eu, Fernanda, gosto de incluir pelo menos 1 hora a mais, que essa hora vai pagar todo o tempo que eu tenho de atender a cliente, de fotografar a peça, de fazer postagem, de divulgar o meu trabalho, responder comentários, responder direct, o tempo que eu levo para embalar, o tempo que eu levo para me deslocar até os correios e tudo mais. Então, sempre eu coloco a quantidade de horas que eu trabalhei efetivamente e 1 hora a mais, que é o que vai pagar todo o trabalho que eu tive para poder receber essa encomenda. Então, vamos lá. Eu trabalhei na peça 5 horas e eu vou colocar 1 hora a mais, então eu trabalhei 6 horas. Então, eu vou fazer 6 vezes R$ 12,50, que é o valor da minha hora de trabalho, vai me dar R$ 75. Então, o custo da minha mão de obra para fazer essa peça foi R$ 75. Custo fixo, eu trabalhei 6 horas, cada hora é R$ 2,50, então essa peça tem R$ 15 de custo fixo. E o custo variável é o custo do material, isso depende de quantas horas eu trabalhei, R$ 60. Somo todos esses custos e eu sei que para fazer essa peça, ela teve um custo de R$ 150. Ou seja, vou vender essa peça por R$ 150, porque foi o que eu gastei. E aí? Não sobrou nada. Eu vou receber a minha hora de trabalho e eu não vou ter nenhum centavo para reinvestir. E tem mais um detalhe, vamos supor que a sua cliente ela não te pagou no Pix ou não te pagou em dinheiro, ela te pagou via cartão de crédito. E nós sabemos que para receber um pagamento via cartão de crédito, a gente paga uma porcentagem, uma taxa à operadora do pagamento, né? Então, a operadora que possibilitou você fazer esse parcelamento. Eu vou colocar aí uma média de 5%. Aí a sua cliente pediu para parcelar e a empresa da maquininha descontou 5% desse valor. Como você não colocou nenhuma margem de lucro, automaticamente você entra no negativo. Você paga para trabalhar. Você não ganhou, você teve prejuízo. Então, o lucro vai entrar para evitar que você tenha prejuízo também. Para isso, eu recomendo que uma vez que você definiu realmente o custo para fazer aquela peça, você acrescente no mínimo 30% de lucro, tá? É o mínimo do mínimo do mínimo que eu coloco. Porque se você colocar menos, aí pode ser que você tenha que descontar essas coisas de taxa de loja, taxa de não sei o quê, ou então vamos supor que o fio que você paga R$ 30 para fazer essa encomenda você não achou em lugar nenhum e você teve que comprar em uma loja que estava mais caro, você vai entrar no prejuízo. Então você tem que ter uma gordurinha ali que vai evitar esse risco, tá? Então eu recomendo que no mínimo seja 30%. Então eu vou colocar aqui um lucro sempre entre 30% e 50%, tá? Para vocês começarem. Então aqui na nossa simulação eu vou colocar 50% de lucro. E como que eu vou fazer isso? Na calculadora eu coloco 150 mais 50% e eu vou ter o valor final da minha peça de R$ 225. Então, desses R$ 225, 75 são de lucro e 150 são do custo real da minha peça.
Então, olha só que diferença. Se você não tivesse colocado margem de lucro, sua peça seria R$ 150. Você não está ganhando um absurdo, você não está tirando vantagem da sua cliente, você está cuidando da sua empresa. Todo o seu lucro deve ficar guardado, tá? Você não deve chegar no final do mês e, upa, peguei tudo. Você não vai guardar nenhuma reserva. Geralmente eu coloco entre 30% e 50% de lucro. Esse mês eu não consegui pegar os R$ 2.000 de salário, mas eu não quero limpar minha conta. Então, o que que tá aí? Ai, vou descontar 20% de tudo que eu faturei no final do mês. Esses 20% eu guardo na minha reserva e o restante eu utilizo para pagar as contas, para pegar o meu salário. É importante que você sempre tenha uma reserva, tá? Por quê? Vai chegar uma grande oportunidade que alguém abra um curso muito bom que vai te ajudar a crescer, a bombar, a entender melhor o seu negócio. Você não vai ter de onde tirar esse dinheiro. É importante que a sua empresa invista em você, invista nela mesma, tá? Então, se você for fazer um curso futuramente, você vai pegar o dinheiro da sua empresa e não o dinheiro do seu bolso para reinvestir em você. Ou vamos supor que você não tem uma arara de roupa para produzir o seu macramê. Você quer comprar uma arara de roupa. Esse fundo de caixa que você vai fazendo, guardando o seu lucro, vai comprar a sua arara de roupa. Isso não vai mexer na sua conta financeira pessoal. Então é muito importante que a gente não só inclua o lucro no valor da nossa peça, como também separe ele do que a gente vai tirar no final do mês. Guarde, reserve esse lucro, tá? Bom, então agora você já sabe como precificar corretamente o seu trabalho de acordo com cada peça, de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas despesas e o salário que você almeja alcançar no final do mês, que é completamente diferente do meu ou da minha colega. Então, o trabalho de cada pessoa tem um valor diferente, porque cada pessoa é diferente, a realidade de cada pessoa é diferente, tá? Então, nunca pegue só aquele valor que você viu ali na internet e fala, ah, então custa isso. Você precisa entender o porquê que custa isso e se realmente custa isso, tá? Traga isso como uma referência de valor de mercado. É importante que você faça uma pesquisa de mercado para entender qual o valor desses produtos no mercado, mas o artesanato, a arte manual é única, tá? Então você vai ter uma média. Vamos supor que você vai ver um modelo também médio e tal no perfil de uma outra colega, o trabalho dela é um, o seu é outro. Cada um tem o seu valor. Então, procure usar como referência pessoas que estejam no mesmo estágio que você, para você entender. Sentiu que você evoluiu, conseguiu reinvestir em você, melhorar um pouco mais, se profissionalizar mais, investir em uma embalagem personalizada, enfim, melhorar o seu produto, melhorar a sua empresa, você pode ir aumentando a sua margem de lucro ou o seu salário, você pode ir evoluindo e gradativamente também aumentar o valor das suas peças, tá? Mas nunca cobre de forma sem estudar, sem se preparar. Então, é importante que você faça esses cálculos. A primeira vez que você for fazer, calcular a sua hora de trabalho, custo fixo, vai ser um pouquinho chato, porque é a primeira vez que você tem. Mas chegou esse resultado, coloca no papelzinho e cola na parede. Isso aqui é o valor da minha hora, isso aqui é o custo operacional por hora da minha empresa. E aí você já sabe esses valores, você só vai ter que calcular depois o custo variável e acrescentar a sua margem de lucro. Fica bem mais fácil. Além da precificação, você também precisa entender de gestão financeira, estratégia de venda, comunicação com o seu cliente. Você precisa entender como agregar valor ao seu trabalho, como atingir o seu público-alvo e muitas outras questões. E eu quero muito trazer esses conteúdos aqui para o canal para te ajudar a realizar o seu sonho de viver da sua arte. Então me conta aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil para você, se eu consegui te ajudar. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui também que eu farei o possível para te responder. E não esquece, juntos nós somos mais fortes, nós somos uma comunidade e tem espaço para todo mundo merece realizar esse sonho. Então, se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu conto com você para juntos ajudarmos muitos artistas a se profissionalizarem e a receberem corretamente pela sua arte.
Eu espero ter contribuído para a sua jornada e nos vemos na próxima aula.